¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les pedimos que en la medida de lo posible mantengan su cámara y su micrófono apagados para poder tener una mejor transmisión por parte del expositor del día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Este, um, uh, También para platicar un poquito acerca del webinar del día de hoy, tenemos un invitado de lujo. El webinar se llama ABIMDE y la Base Industrial Brasileña de Defensa y Seguridad, Oportunidades de Cooperación. Y está con nosotros el coronel Antonio José Ribeiro, coronel del Ejército Brasileiro, director de proyectos de ABIMDE. Muchísimas gracias, gracias Antonio. También para ABIMDE, cabe hacer mención de que ABIMDE es la Asociación Brasileña de Industrias de Materiales y de Defensa y Seguridad, que es un poco la contraparte de FEMIA en Brasil. Y bueno, también aprovechar para anunciar nuestro próximo webinar, que será el 21 de mayo. Los detalles estamos ahorita confirmando el expositor, estarán puestos en en nuestras redes sociales en breve. También para platicar un poquito acerca de FEMIA, bueno, somos una asociación privada sin fines de lucro, se fundó en 2017 y agrupa las principales empresas de la industria aeroespacial en México en manufactura, mantenimiento, reparación y overhaul, diseño, ingeniería y otros servicios relacionados. Tenemos más de 130 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones del sector aeroespacial de México. Tenemos una representación a nivel nacional y colaboramos con diferentes organismos afines a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Uno de ellos precisamente es ABINDE. La que sigue, por favor. También ahí tienen no se alcanza a distinguir muy bien, pero ese es un collage de nuestra membresía, distribuida en los diferentes ámbitos del sector. Y bueno, pues esta membresía es la que hace posible que FEMIA opere en el ámbito aeroespacial a nivel nacional e internacional. También recordarles que si están relacionados o son una empresa de la industria aeroespacial en México, les pedimos por favor que se registren, que conozcan el Registro Nacional Aeroespacial, ¿verdad? Que básicamente es un registro para poder tener pues un inventario de cuáles son las empresas que participan en nuestro sector. Registrarse no tiene costo, lo pueden hacer a través de el QR que se muestra aquí y bueno, la intención es que poder tener información de primera mano con respecto a la conformación de nuestro sector industrial en México. También tenemos nuestra plataforma de autodiagnóstico. Si son una empresa que les interesaría entrar al ámbito de la industria aeroespacial, bueno, tenemos esta plataforma de autodiagnóstico y esa sí tiene un costo de recuperación, pero para conocer más detalles pueden conectarse también al código QR que está ahí. Eh, También tenemos o sea, si hay alguna empresa que tenga la intención o el interés de formar parte de FEMIA, también puede iniciar el proceso de evaluación tanto de la empresa, ¿no? Tanto por FEMIA como por la empresa para ver la pertinencia de pertenecer a la FEMIA. Y por supuesto, pues este es ¿cómo se llama? Proceso es un proceso sin ninguna responsabilidad en llevarlo a cabo, ¿verdad? No hay un compromiso. Bueno, también para, ¿cómo se llama? Mencionar a nuestro staff. Tenemos al presidente del organismo, que es Luis Manuel Azúa.
que por cierto creo que está presente en el webinar. Muchas gracias, bienvenido Luis. También tenemos a Pamela Arellano, quien es la directora de operación. Mónica Vega en la dirección de promoción y Enrique Maldonado en la dirección de desarrollo de proveedores, Dulce Díaz en la gerencia de gestión y membresía y Ailín Delgadillo como coordinadora ejecutiva. Su servidor Luis Liscano, como director del organismo. Muchísimas gracias. Este staff es el que es el responsable de que las cosas que pasan en FEMIA pasen. Y muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, también informarles que al final de la presentación de nuestro invitado del día de hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que nos informen a través del chat de esta plataforma de Zoom, de qué estado, de qué empresa o de qué organismo nos acompañan, y que además ese chat sea el que sirva de conducto para poder externar cualquier comentario, pregunta o inquietud o duda con respecto a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante. Bueno, sin más, a presentar a coronel Antonio José Ribeiro, coronel retirado del ejército brasileño. Tiene una sólida trayectoria de más de 35 años como oficial de carrera en el Estado brasileño. Ha desarrollado una destacada carrera tanto en el ámbito militar como en el académico y es egresado del entrenamiento de oficiales combatientes de la Academia Militar Agujas Negras y cuenta con formación en análisis de sistemas. Posee también una maestría stricto sensu en ciencias militares otorgada por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Además, ha ampliado su formación con programas de posgrado, lato sensu en relaciones internacionales. Tiene un Executive MBA con énfasis en gestión de proyectos, curso de política, estrategia y alta administración del Ejército, así como el curso de estudios estratégicos avanzados para oficiales iberoamericanos realizado en España. A lo largo de su carrera ha ejercido funciones de mando en organizaciones militares operativas y se ha desempeñado como profesor en la escuela preparatoria y en la Academia Militar del Ejército, perdón, brindando clases en áreas de relaciones internacionales, geopolítica y entrenamiento físico, tanto como deportista y entrenador de un equipo deportivo. Em, eh, Fue también profesor visitante en el Centro de Estudios de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Reino de España y asesor de relaciones institucionales en el área de inspección de productos controlados del Ejército. Actualmente actúa como director de proyectos en Avinde. Muchísimas gracias. Muy bienvenido, Antonio. Esta es tu casa y bueno, sin más pasar ahora a tu presentación. Entonces le cedemos cámara y micrófono a Antonio José Ribeiro. Gracias y bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Antes de todo, sobre todo, un buen día, una buena tarde a todos ustedes. A mí, mucho más que un gusto, es un honor participar de esta actividad de FEMIA, de este webinar. Y empezando, me gustaría de decir, ok, ahí está la presentación, de estimular la FEMIA por esta intención de extender sus alas de actividad desde la industria aeroespacial para la área de defensa. Y el objetivo de esta charla, don Luis me ha invitado y el objetivo es presentar muy rápidamente lo que es la industria de defensa y particularmente lo que es nuestra asociación y particularmente al final abrir un tiempo, un rato para podermos charlar, preguntas y yo puedo avanzar en alguna área que no estaba muy clara. Entonces, yo pido para empezarmos la presentación. Ok. Como havia dicho, uma vez que o objetivo del FEMIA é extender suas áreas de
actuación. Me gustaría de, antes de todo, hablar un poquito de la base industrial de defensa de Brasil, porque entendo que en un período muy corto, ustedes van a llegar muy próximo, muy cerca de aquilo que somos aquí en Brasil, que nosotros somos, y estas características generales, elas son comunes a todas las áreas de defensa e seguridad, todas as indústrias, essas bases industriais de defensa e seguridad. Por favor. Bueno, vamos empezando a falar um pouquinho da associação. Associação Brasileira de Indústrias de Defensa, de Materiais de Defensa e Seguridade. Qual é o alcance da BIND? A BIND é uma associação, uma organização civil sem fins lucrativos, sem fim de lucro, e ha sido criada em 85. Este ano estamos fazendo o cumpleaños de 40 anos, 4 décadas de existência, apoiando os nossos empresários. A BIND congrega mais de 230. Aqui há a ser uma pequena correção, são 250 empresas que compõem o complexo industrial de defesa e segurança aeroespacial brasileira. E a BIND ha logrado agrupar quase o 98% de todas as empresas, todo o produto interno bruto de este setor de defensa e segurança. Quais são nossas atividades de apoio às indústrias de defensa e segurança? Nós atuamos como um grupo de expertos, propondo e contribuindo com políticas públicas. Então, as empresas utilizam a BIND como uma estrutura de apoio para chegar ao poder público. Então, nós funcionamos como um ponto, um polo para agregar estes interesses, esses objetivos da empresa, agregá-los, transformá-los em uma proposta agrupada para levar aos diversos níveis, a diversos órgãos públicos. Nós manteremos com a Apex Brasil um programa de incentivo à exportação. A Apex Brasil é também uma agência governamental que existe para apoiar a promoção de produtos brasileiros no exterior. A estrutura que tivemos em Famex só foi possível por o apoio da Apex Brasil. Eu penso também uma das funções mais importantes da BIND, assim como Famex, é fomentar as relações comerciais entre associados, fazermos este networking de uma associada com outra, porque entendemos que isso é muito produtivo para todas as associadas. E também temos um organismo de certificação oficial de produtos controlados locais e importados. Há uns anos atrás, os produtos importados chegavam ao Brasil sem uma certificação com os estándares nacionais. Então, havia uma competência, vamos dizer, um pouco desleal, porque nem sempre os provedores certificavam seus produtos de acordo com as normativas que nós utilizamos. Aqui em Brasil, buscamos utilizar sempre as normativas mais exigentes, mais cerradas, para oferecer não somente ao produto nacional, ao nosso público nacional como internacional, produtos efetivamente certificados. E, às vezes, percebíamos que os produtos importados nem sempre chegavam com este nível de certificação. Então, hoje criamos um organismo de certificação e logramos aprovar uma lei para que
todos os produtos de defesa cheguem com uma certificação brasileira, porque assim temos certeza de que o nível de certificação, o nível de qualidade é exatamente o mesmo que o nosso. Por favor, podemos avançar então? Bueno, alguns números agora do setor de defesa e segurança. O setor como um todo tem 1,6 milhões de empleos diretos e 1,3 milhões de empleos indiretos. Se añadirmos um ao outro, chegaremos a quase 3 milhões de empleos diretos e indiretos. Já chegamos a 4.000 milhões de dólares em vendas, 2,4 mil milhões em exportações, e o setor de defesa e segurança brasileiro responde por 4,78, quase 5% do produto interno bruto brasileiro. É um grupo de empresas pequenas, mas produzindo itens com um valor agregado muito grande, muito forte. Vamos a observar isso um pouquinho mais adelante, mas quase 5% do produto interno do Brasil é na área de defesa e segurança. Pouquinho mais de nossas empresas, a grande maioria são empresas pequenas. Se mirarmos este gráfico, esta imagem à la direita, podemos ver que lá 65% das empresas têm hasta 40 empregados, é decir, empresas pequenas, pero com produtos muito valorosos. 80% das empresas é de propriedade ou controlada por capital nacional, e os outros 20% são principalmente subsidiárias ou invertidas por atores globais, como a Elbit israelense, Thales francesa, Safran francesa, a IDV, a Iveco italiana. Isto, infelizmente, lamentavelmente, é uma realidade em Brasil. As empresas, quando começam a quedar-se de uma situação de média para grande porte, acabam sendo alvo, sendo objeto de compra de um grande grupo internacional. Isto que é este movimento internacional, esse movimento global que nós outros podemos ver em todas as partes do mundo de globalização, para não ser repetitivo. Então, isto ocorre em todos os setores, alimento, bebidas, todos os setores. A tendência mundial são fusões, são conglomerados globais. E nossas empresas não são muito diferentes nesse aspecto. Pero também temos grandes empresas de nível internacional. Por supuesto, a Embraer, a primeira que podemos pensar, é a terceira fabricante mundial de aeronaves militares e civis. O grupo CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC Global, agora este ano se ha fusionado com a Taurus, a próxima. Então, é um grupo, já eram empresas grandes, agora se fusionaram em um grupo gigante, o grupo Taurus CBC. Então, temos este grupo que fabrica munições e armamento de ligeiro. E uma empresa também que está se despontando, que está aparecendo muito positivamente, que se chama AKR, é uma empresa de nível global de engenharia, fabricação de equipamentos aeroespaciais, e há uns expertos que entendem que a AKR há uma possibilidade de ser a próxima Embraer de Brasil. Então, não somente de grupos internacionais, nós podemos falar. Temos também alguns grupos nacionais. Muito bem, na próxima, por favor.
Bueno, aqui muito rapidamente alguns marcos legais. Estou apresentando solamente para como referência para vocês, para a FEMIA. Então, temos aqui como clave de nossas relações entre empresas e entre a associação e as suas contrapartes, leis anticorrupção, lei de cumpre brasileiro, uma lei muito interessante que se chama TLE, é um termo de licitação especial, onde os órgãos públicos brasileiros são obrigados a comprar determinados produtos de defesa aqui em Brasil. Se há um produto que atenda às especificações do órgão de segurança, órgão de defesa em Brasil, este órgão não pode importar este produto. Um exemplo, determinada polícia quer comprar uma pistola ou uma munição. Se há este item já produzido em Brasil, certificado, qualificado em Brasil, não há necessidade de fazer uma concorrência, fazer uma licitação e esta polícia é obrigada a comprar do provedor brasileiro. Temos também uma política nacional para importação e exportação de bens de defesa. Lembrando que um pouquinho diferente do setor aeroespacial civil, o setor de defesa sempre vai se passar de governo a governo, independentemente de qual empresa que vai ser a provedora, mas são relações governamentais. Isto se passa em todos os países do mundo. Nadie pode comprar um produto de defesa se o governo, onde está ubicada a empresa provedora, não permite, não dá este aval, este concorde formal para exportação. Bueno, e temos também uma política de compensação tecnológica, industrial e comercial. Todas as aquisições que hacemos aqui, todas as compras que hacemos do Ministério da Defesa, sempre há esta política de compensação tecnológica. Ok? Próximo. Bueno, buscamos ser diferenciadores, temos umas claves de diferenciais. Quais os diferenciais que podemos oferecer a nossas empresas, nossos associados? Um cluster de engenharia espacial mais competente e completo, uma massa crítica de universidades, centro de desenvolvimento e investigação, capacidades industriais. Buscamos um controle e exportação soberano, que permite acesso ao mercado mais amplo e mais rápido, e experiência em equipos de defesa ocidentais. Por toda a nossa cultura de Brasil, temos uma aproximação, uma proximidade mais forte com a cultura das empresas ocidentais. A próxima, por favor. Ok. E a partir de agora, um pequeno recorrido de aquilo que temos expertise de produzir, de organizar, desde veículos acoraçados a aviões de larga capacidade, cohetes, mísseis guiados, radares, cohetes antitanque guiados a laser, hasta submarinos. Nosso presidente da associação anterior, no el atual, pero el anterior, tinha um dicho que eu concordo muito fortemente, que Brasil se encontra entre
los 10 más grandes en términos de desarrollo en prácticamente todas las áreas de defensa. Por supuesto, no es el principal, no es el primero, el segundo, el tercero, pero entre los 10 de prácticamente cualquier área de producto, de material, nosotros llamamos soluciones de defensa y seguridad. Ejemplos son el KC de Embraer, la cooperación que tenemos con Saab en el proyecto Gripen. Nosotros producimos submarinos convencionales y ya estamos en una fase avanzada del proyecto de nuestro submarino nuclear y así por otros ejemplos más que podemos apuntar. A próxima, por favor. Así, tenemos aquí una pequeña muestra, pequeña prueba de algunos ejemplos. Entonces, radares, mísseis guiados aire-aire, uma outra imagem do submarino convencional que já foi lançado, e esta vai ser a base do submarino nuclear. Lembrando que o país que nos ha vendido o projeto do submarino nos ha vendido um projeto de um submarino convencional com as dimensões de um submarino convencional. Nós temos a capacidade de cortar um submarino convencional, alterar o projeto e já estamos em fase final do projeto do casco e do reator nuclear que vai propulsar este submarino. E por assim, na série de outros equipos, uma série de outras capacidades. Um dado muito interessante a vocês, porque é um mixto, é um agregado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo. Nós temos um dos poucos sistemas de controle de tráfego aéreo que agrega o sistema de defesa aéreo. É o mesmo sistema que trabalha em duas bandas e que faz o controle doble, tanto da defesa aérea, da defesa do espaço aéreo, como o controle do fluxo de aviações comerciais. É um dado muito interessante que, quando nos visitam, é uma coisa muito, não somente curiosa, mas na capacidade, na muestra de capacidade. A próxima. Ok. Uma por vez, por favor. Aqui, esperando um pouquinho só. Esta diapositiva é uma muestra a vocês da importância do material de defesa, do material aeroespacial e do material espacial, propriamente dito, pelo grado de complexidade e pelo valor agregado em cada quilograma por peso, por tonelada de produto. Então, começamos com um valor agregado muito baixo de mineral bruto. A próxima. O próximo, produtos agrícolas, plantações, o próximo. Metal processado, simplesmente, hojas ou chapas de metal. E o valor agregado vai crescendo. Automóveis, próximo. Aviones comerciais têm um valor agregado por tonelada ou por quilo de produto muito grande, pero a coisa vai avançando. A próxima. Mísseis e corretes já têm um valor agregado por peso mais grande. Mísseis, estes corretes, agora mísseis também, e o preço do valor agregado vai crescendo. A próxima.
Aviones militares tienen un valor agregado más grande que los aviones comerciales. Submarinos y, finalmente, los satélites. Entonces, esta es la importancia, es la clave de un país tener una industria de defensa y seguridad fuerte, porque, primero, se puede producir un artículo o una serie de artículos con valor agregado muy fuerte. La próxima, por favor. Ok. Entonces, se puede producir artículos, equipos con un valor agregado muy fuerte. Y también hay un otro aspecto que se llama, me falta la palabra ahora en español, este fator de spreading, de espalhamento, donde toda a tecnologia que se ha investigado, que se ha desarrollado para o setor de defesa, o setor aeroespacial, essa tecnologia, em pouco tempo, ela chega a outros setores. Então, isso vai se beneficiar hasta a agricultura, hasta a indústria de bases. Então, é uma espiral muito positiva que contribui positivamente para o desenvolvimento nacional. A próxima. Ok, aqui rápido recorrido. Nós temos projetos estratégicos de las três forças. Infelizmente, por limitações presupuestárias, não podemos invertir em tudo e desenvolver tudo ao mesmo tempo, da maneira que gostaríamos. Então, se ha elegido alguns projetos estratégicos, cada um por cada força, e são, não que vá se olvidar de los demás itens, dos demás equipamentos, pero estes são estratégicos. Então, o sistema de mísseis e cohetes de largo alcance, que se chama Astros, o sistema Proteger, que é reequipo da força para atender necessidades internas, o sistema de artilharia antiaérea, defesa antiaérea, o CISFRON, que é o sistema de monitoramento da fronteira, vamos falar um pouquinho mais para frente, o projeto Guarani e a aviação do Exército. Estes são projetos estratégicos do Exército. Na próxima diapositiva, temos da Força Aérea o desenvolvimento e compra e estado operacional de los caças Gripen. O projeto KC-390 de Embraer já está numa fase bem avançada, pero há outros modelos, há outras configurações. A parte de satélite também, enlace de dados e o sistema de IFF, Identification Friend and Foe. Isto é uma característica muito interessante. É uma empresa brasileira que ha desenvolvido projeto, já está aprovado, vai integrar os caças Gripen. O IFF del Gripen brasileiro é tecnologia nacional. Por supuesto, ele se comunica com nossos aliados, pero não utilizamos equipamento de OTAN ou de outros. É uma tecnologia nacional, o software, o hardware é nacional e, todavia, pode comunicar-se com os equipamentos aliados. Próximo. Ok. Projetos estratégicos da Armada Brasileira, como ha dicho, o submarino nuclear, um sistema de gestão. Nós decimos Amazônia Azul porque a área marítima territorial brasileira tem uma extensão quase mais grande que a Amazônia Verde. Então, decimos como Amazônia Azul. Então, há sistema em desenvolvimento para monitoramento e patrulhagem da Amazônia Azul.
E sempre os equipamentos de marinha são equipamentos muito grandes, por supuesto, muito caros, sempre uma búsqueda para manter as fragatas, as corvetas, os outros buques atualizados. O próximo, por favor. Uma rápida recorrida por todos os projetos. ProSub, projeto de submarino. Começamos com um submarino convencional, totalmente produzido em Brasil, para poder avançar para o submarino nuclear. Próxima. Este é o sistema, se chama Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGAS. Então, temos um sistema satelital muito mixto de plataformas aéreas, plataformas navais, inclusive no pilotadas, remotamente pilotadas, com satélites, para manter a soberania sobre nossa área marítima. Porque temos uma plataforma continental muito rica, não somente em petróleo, como outros minerais, uma capacidade pesqueira muito forte também, e às vezes teremos surpresas de alguém de outros países visitando, por assim dizer, nossa área continental. A próxima. Um projeto de uma fragata nossa, Tamandaré, já está em fase final de produção, também produzida em Brasil. Próxima. Projetos do Exército, CISFRON, Sistema de Monitoramento de Vigilância da Fronteira, porque nossa fronteira de Brasil tem mais de 12 ou 13 mil quilômetros, é muito grande a fronteira, e é uma fronteira muito permeável. Há pontos da fronteira donde é uma linha seca, mais ou menos como de México a Estados Unidos, é uma linha muito permeável. Então, há que monitorar-se para termos a soberania. E se há planeado o desenvolvimento de uma série de equipos de monitoramento digital, de patrulhagem com radares, com equipos. Então, esse se chama CISFRON. A próxima. O sistema Guarani, nosso veículo acorazado, desenvolvido pela equipe de engenheiros do Exército de Brasil. E o projeto original era um veículo de transporte de tropas, de soldados, pero ela é a base de uma família de veículos, onde temos um veículo na parte superior à esquerda, um veículo com canhão de 30 milímetros de apoio de infantaria. Na parte central, um veículo lançador de morteiros, veículo ambulância, veículo com canhões e mísseis antiaéreos, veículo de sapadores. Então, é uma família que está em constante evolução. Nós outros em Brasília já temos algo como 300 ou 400 carros como este. O próximo. O projeto del CACE, o mais famoso, por supuesto, acredito que vocês já conhecem, não é necessário muitas apresentações deste projeto, porque entendemos que é a joia da corona. Próximo. Como estava dizendo, o projeto Gripen New Generation, Nueva Generación, é um projeto de Saab, de Suécia, pero Brasil ha colaborado muito fortemente, tanto na parte de engenharia, de desenvolvimento de novos materiais compósitos. Algumas partes do Gripen brasileiro são de origem brasileira, todo o painel do piloto, o casco, o sistema de comunicações, o IFF, são todos brasileiros.
Son desarrollados aquí en Brasil. El próximo. Bueno, e agora eu chego em la parte que penso mais importante, há que ser rápido porque o tempo já está se agotando. A parte que eu penso ser mais importante de toda esta charla é uma proposta de intercâmbio entre as associações. Em FAMEX, a BIND e FEMIA han firmado um memorando de entendimento, um protocolo, pero eu não penso, eu estou seguro que é uma intenção tanto de família como de Abinde avançar e que isso não se quede em uma hoja de papel firmado. Então, aqui me gostaria de apresentar a vocês, por intermédio de Dom Luiz, uma metodologia que nós outros aqui já utilizamos com sucesso para outras atividades semelhantes, uma metodologia para que podamos avançar neste intercâmbio. Então, esta metodologia seria de lado a lado, dos dois lados, um estudo de áreas e setores de interesse de cada parte e uma apresentação destas áreas e setores às empresas do país sócio. Então, a próxima, por favor. Então, exemplos de setores de cooperação que me ha ocorrido. Desenvolvimento conjunto, capacidade de produção de determinado artículo ou um artículo já desenvolvido, uma solução que já está lista a se produzir. Um exemplo de cooperação, búsqueda de produção ou representante em outro país, uma búsqueda ou oferta de provedores de insumos ou componentes. Como eu penso que isto pode avançar? Tanto FEMIA como a BIND apresentar a sua contraparte um listado de las possibilidades e de las necessidades. Alguns exemplos muito sencillos. A BIND poderia apresentar exemplos, por favor, senhores, isso não é fato, são exemplos. Brasil está buscando as empresas de Brasil, por agora não citar, não buscar nomes, solamente capacidades. Este de buscar empresa, quem são as empresas, seria um segundo passo, na segunda fase. Por agora, aqui em Brasil, nós outros temos necessidade, estamos buscando uma empresa que tenha capacidade de desenvolver conjuntamente materiais compósitos de fibra de carbono. Exemplo. Estamos buscando alguém que pueda produzir estruturas de trem de pouso, não sei exatamente como se diz em espanhol, está faltando a palavra, pero de trenes de aterrissagem de aeronaves em alumínio, compósito de alumínio. Então, poderíamos fazer, lado a lado, um listado destas capacidades, ou, por outro lado, eu em Brasil tenho uma capacidade não utilizada para produzir peças de estrutura metálica de liga de magnésio com titânio. Eu tenho um equipo especializado que pode fazer isto e não está utilizada, está ociosa. Então, de lado a lado, nós outros poderíamos comparar essas possibilidades, essas necessidades, e na segunda fase, aí sim, começarmos a poner as empresas quem tem a necessidade com quem tem a disponibilidade, e as empresas começam a comunicar-se B2B, sistema de business to business. Por supuesto, com a supervisão, com o apoio de FEMIA, de ABIND, pero a ABIND e a FEMIA tenderiam esta primeira tarefa de fazer esse listado e pôr as empresas em contato. A partir daí, a partir deste ponto, nós outros, de parte a parte, uma vez mais, poderemos trabalhar somente como apoio e que as empresas se comunicassem, avançassem com as tratativas por elas.
Então, é isto que eu proponeria, esta metodologia, para que chegássemos a um listado, uma lista de possibilidades e necessidades. Bueno, na próxima, acredito que seria isto que me gostaria de apresentar a vocês e me coloco à disposição agora para a fase de perguntas, de como nós outros decimos de broma aqui em Brasil, a parte del massacre. Muchas gracias, Antonio. Sí, pasamos entonces a la parte de, como decimos acá en México, de preguntas y evasivas, ¿verdad? Perfeito, perfeito. O la masacre, como dicen allá en Brasil. Primero que nada, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación, Antonio, y sobre todo, lo que lo hace mucho más interesante es el tema de poder iniciar con este trabajo conjunto. La metodología nos parece muy lógica, muy sencilla, y por supuesto que nosotros estaremos, comprometidos para precisamente empezar a generar esas acciones, pues, para ver los intereses de las empresas del lado mexicano, y trabajar con ustedes para poder detectar intereses también del lado brasileiro, para precisamente poder complementar las posibilidades, ¿verdad? Yo creo que ahorita el entorno internacional nos está planteando un escenario perfecto para poder desarrollar este tipo de proyectos, y de hecho tenemos ejemplos, ejemplos claros donde empresas brasileiras y empresas mexicanas, socios de Avimde y socios de FEMIA, están colaborando ya en proyectos concretos, ¿no? Yeah. Y bueno, pues vamos a tratar de replicar ese ejemplo y multiplicarlo por varias veces. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que las preguntas, les pedimos que las ruteen a través del chat. Ya tenemos la primera. Dice: ¿cuál es la importancia de alianzas como la de FEMIA y ABIMDE para impulsar el desarrollo en Latinoamérica? De parte de Ulises Gutiérrez. ¿Cuál crees que es, qué importancia juegan nuestras organizaciones para poder lograr el desarrollo en Latinoamérica? Obrigado, Dom Luiz. Obrigado. Graças, Dom Luiz. Graças a quem ha hecho a pergunta. Eu penso que é uma importância muito grande, fundamental, porque seguramente nós somos as duas economias mais fortes da América Latina. Então, podemos agregar forças, unir forças, e este somatório não se queda em igual a 2. Eu penso que é 1 mais 1 que é igual a 3 ou 4, porque nós podemos, com este intercâmbio, multiplicar e não solamente añadir forças. Então, buscando esta situação de complementariedade, eu penso que uma competência não é interessante, pero com esta metodologia que estamos buscando de complementariedade, todas as duas economias vão crescer e poner-se juntas como um solo organismo para oferecer a nossos parceiros, seja na América Latina, seja em outras partes do mundo, soluções conjuntas. Gracias, Antonio. Otra pregunta, una pregunta de KTS Aviación. Dice: con la adquisición de los E-195 E2 y posiblemente de un avión de transporte militar, ¿hay cabida de una asociación para crear un MRO o incluso una planta de ensamblaje de ambas aeronaves, o incluso temas de desarrollo de proveeduría en México para aeronaves brasileiras? Perfeito. Alguns aspectos, como eu he apresentado
em mis diapositivas, esses aspectos passam necessariamente por mi ministério, por os dois ministérios de defesa. Então, Sí. eu penso que este tema já deve estar sendo tratado, já deve estar sendo debatido por os dois ministérios de defesa, porque eu não consigo entender solamente uma venda para um país como o tamanho do México, simplesmente uma venda sem nenhum tipo de contrapartida, de transferência de tecnologia, de instalação de uma capacidade de produção e de mantenimento local. Então, seguramente isto vai acontecer. Em qual grado, sinceramente, não estou seguro, porque isto é uma tratativa governo a governo. Lembrando que produtos de defesa, diferentemente de aviação civil, necessariamente passam por um acordo de los dois governos. Muchas gracias, Antonio, y totalmente de acuerdo. Una pregunta también de Marcos Rosales, ¿cómo jugará el tema impositivo en este esfuerzo conjunto de desarrollo? Me supongo que se refiere al tema de actualidad arancelario, ¿verdad? Del entorno de comercio internacional mundial, ¿verdad? Que estamos viviendo justo ahora. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo juega el tema arancelario impositivo a nivel mundial en esto? Bueno, há umas perguntas que são mais para os diplomáticos do que para os comerciais, pero eu penso que estes cambios que estão ocorrendo no cenário mundial, para algumas regiões do globo se parece uma tormenta perfeita. A nós outros, quizá, se parece uma bonança perfeita, porque este viento de tormenta não ha chegado tanto a México como a Brasil, ou ha chegado com uma intensidade muito pequena. Então, temos os dois países juntos, por supuesto, mas pero cada um de sua maneira própria, de aproveitar estas oportunidades, porque em toda parte do mundo temos mercados muito interessados em produtos fiáveis, produtos que os países possam ter confiança, preferentemente produzidos em zonas lejos destas tormentas todas, de conflitos. Então, isto é um fator diferencial de tratar com países, com empresas que estão alejadas dessas zonas de turbulência, muitas vezes de zona de conflito físico, de guerra. Então, é interessante isso. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué nos puede comentar acerca del tema o del mecanismo de offset, este, sobre todo para ganar capacidades tecnológicas y de intercambio tecnológico y de otro tipo de intercambios al comprar equipo de defensa? Sim, como eu havia dito na pergunta anterior, eu não posso expressar a opinião porque isto passa por el Ministério de Defesa, pero que vai haver algum nível de offset, isso não há dúvida nenhuma, tá? Tanto porque nós temos de ter uma coerência, porque toda vez que compramos, exigimos um offset, algum nível de offset. Então, quando vendemos, por supuesto, também oferecemos este nível de offset. Agora, o nível não estou seguro. Muitas vezes isso passa por la capacidade do país, de uma maneira geral, independente de quem seja, de uma maneira geral do país absorver esta capacidade que estamos oferecendo, pero este é um nível político que a associação não tem. A associação pode, todavia, sugerir, assessorar, pero é um nível de decisão política. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta de KTS. Dice, México está contemplando construir nuevos buques tipo patrulla oceánica. ¿Hay factibilidad de vender el misil Mansup a México y la transferencia del know-how de ese sistema de alta tecnología? Perdão, o áudio ha falhado, pode repetir a Sí, dice, pergunta? México está contemplando construir
nuevos buques tipo patrulla oceánica. ¿Hay factibilidad de vender el misil Mansup a México y la transferencia del know-how de este sistema de alta tecnología? Sim, eu penso que é possível. Uma vez mais, há que fazer-se um listado das necessidades de que vocês estão buscando, o nível de urgência de este material, até porque este aspecto de transferência de tecnologia não ocorre de um dia para outro, há um crescente. Então, há que se entender, uma vez mais, é um diálogo gov to gov, porque quem vai comprar o buque de patrulha é a Marina Mexicana. Então, a Marina há que definir o que busca exatamente. Nós podemos receber estas necessidades e ver aquilo que podemos oferecer, radares seguramente, sistemas de criptografia. Os nossos buques utilizam um sistema de mando e controle, que é um sistema criptográfico nosso brasileiro. Então, podemos oferecer isto tranquilamente. E a transferência de tecnologia, volvemos à pergunta anterior: vai haver algum nível? Sem dúvida, pero o nível, a quantidade, depende de uma série de fatores. A disponibilidade, o interesse, um acordo gov to gov. Muy bien, muchas gracias. De Fernando Camarillo, y con esto estamos casi llegando al final de la sesión de preguntas y respuestas. Dice, ¿existe algún listado de las necesidades que tienen en Brasil o cómo estarían comunicando para correr la metodología presentada en capacidades? ¿Hay algún calendario o plan de trabajo? Ok, Yo creo que esa es una que nos toca a los dos, coronel, de hecho. sim. Então, quem ha hecho a pergunta, não sei, pero Fernando Camarillo, ¿ah? Dom Fernando, muitas graças. Então, vamos avançar. É o último tema que eu utilizaria na charla. Então, vou a queimar a largada, como se diz na Fórmula 1, vou queimar a largada. A ação, a próxima ação que estou pensando era justamente convidar a família, por intermédio de Luiz, a participar de um webinar nosso. Nós, a cada mês, temos uma reunião plenária, onde se reúnem todas as associadas, seja presencialmente, seja por intermédio de internet, e me gostaria já, desde já, de invitar a Luiz, invitar a FEMIA a ser uma apresentação como a minha, para que nós empezássemos a ser esse listado. De uma maneira objetiva, não há um calendário fijo, porque cada caso é um caso. É um caso. Então, lo mais pronto que os duas partes puedan empezar isto, eu penso que com esta apresentação minha, a FEMIA pode empezar a búsqueda, o levantamento destes dados, e tão pronto a FEMIA pueda fazer esta apresentação em uma de nossas plenárias, também empezamos. Isto não é uma coisa que se retarda muito, não. Pero não há, sinceramente, não há um calendário, tempos fijos. Em 15 dias teremos determinada ação, mas 15 dias outra ação. Não penso algo assim, porque se fijarmos datas, muito provavelmente vamos fazer um calendário vazio que não se vai poder cumprir. Es correcto, y también estamos de acuerdo en el tema. Estas cosas pues se dan identificando las cosas, pero también para poder tener profundidad, pues estamos hablando de que es proyecto a proyecto, ¿verdad? Es uno a uno y para poderle dar el detalle necesario. Desde ya le ratifico, coronel, nuestra confirmación para participar con la presentación y pues bueno, vamos para adelante con todo esto. Nosotros estamos muy entusiasmados con la relación que estamos estableciendo con Avinde y estamos seguros que desde ya está siendo productiva
y bueno, le agradecemos mucho. Con esto, ¿cómo se llama? Pasamos a la siguiente, que es precisamente agradecerle a nombre de FEMIA, Coronel Antonio, o sea, su participación. Creo que ha sido un foro muy, muy rico, muy interesante, las propuestas y sobre todo creo que tenemos capacidades complementarias y cuestiones en las que definitivamente es una relación de ganar-ganar y muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y estaremos honrando la invitación que nos hacen también de alguna forma. Muchísimas Perfeito. gracias, coronel. Muchas gracias. O agradecimento é meu, uma vez mais, um gosto, um honor. E eu entendo que a charla ha sido muito produtiva pelo nível das perguntas. Eu he, eu he sobrevivido ao massacre tranquilamente, muito interessantes, muito agradáveis as perguntas. E eu penso que temos um futuro muito largo e muito proveitoso daqui para hacia adelante. Entonces, me gustaría una vez más de agradecer el tiempo, la presencia de todos, esta oportunidad fantástica que FEMIA nos ha ofrecido aquí a BINDE y me poner a disposición. En la primera diapositiva hay los contactos míos y cualquier pregunta, cualquier duda, será un placer contestar. Muchas gracias, gracias Antonio. Y bueno, ya para terminar, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en X, en YouTube, donde precisamente publicamos estos webinars. Ahí están todos los que hemos desarrollado, LinkedIn y por supuesto nuestro correo de contacto, contacto@femia.com.mx. Y bueno, nos vemos para el próximo webinar, que es el miércoles 21 de mayo a las 11 de la mañana, hora del tiempo, tiempo del centro de México, perdón. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan un muy buen día y un muy productivo resto de semana. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, gracias.